Queridos irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, ocupem vossos lugares. Quero pedir encarecidamente as vossas orações em meu favor, para que Deus me abra a porta da palavra. Trago de João Pessoa as boas novas do reino de Deus. Na nossa região Nordeste, o Senhor Jesus continua salvando almas, curando enfermos e batizando com o Espírito Santo. E a Igreja de Deus vai prosseguindo, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, quero ler uma palavra que nós a encontramos no livro do profeta Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 15. Oséias 2 e 15. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. A Bíblia contém profecias que já se cumpriram e outras profecias que estão no aguardo do tempo. Deus é fiel para cumprir as promessas que faz ao seu povo. E no tempo próprio, elas se cumprirão. Um texto bíblico que pouco meditamos nele, mas costumo dizer que tudo que dantes foi escrito, conforme Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, e para que, pela paciência das Escrituras, tenhamos esperança. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo próprio. Nada vai invalidar o cumprimento das promessas de Deus para com o seu povo. E Deus promete neste versículo: e lhe darei as suas vinhas dali, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade,
e como no dia em que subiu da terra do Egito. Fiquemos firmes, Deus é fiel e vela sobre a sua palavra para a cumprir. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, promessa de Deus vai se cumprir no tempo certo. Eu escrevi alguma coisa, quero me valer, porque a gente não tem a mente fértil de quando tínhamos 20, 22 anos. As coisas vão desmerecendo e a gente precisa anotar num pedacinho de papel, mandar alguém digitalizar, enfim. Mas eu devo dizer aos companheiros da escola bíblica que para Deus nada é impossível e que Ele pode transformar algo ruim em bom. Ontem eu tive a oportunidade de dizer que somente Ele dá honra a quem não tem honra, e somente Ele dá nome a quem não tem nome, e só Ele tem poder e autoridade para transformar o que é ruim em bom. E que muitas vezes nós ficamos sem entender. E tem jeito, e pode, Deus pode, o nosso Deus pode, o Deus a quem servimos pode, e Ele vai fazer e vai continuar fazendo, porque a Bíblia nos diz que tudo que Ele quis, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Como é que pode Deus pegar um abismo e transformar ele em algo especial? Pode. Agora eu não posso, o irmão não pode, mas Deus pode. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu aprendi com o pastor Roberto José dos Santos, nosso companheiro nas lutas e no reino, e primeiro vice-presidente da nossa União de Ministros do Nordeste. Ele me ensinou e eu aprendi e continuo dizendo: Deus trabalha diferente do homem. Lá no Nordeste, quando alguém pega uma discussão, uma desavença com outro, ele guarda a foice. Porque lá no Nordeste, foice é uma arma defensiva. Quando alguém vem cortar a energia da gente, vai buscar minha foice ali, aí o cara vai embora. Ele veio cortar a água, meu filho vai buscar minha foice, ele já sabe. Ele vai embora, porque se ele ficar, o pessoal corta a cabeça dele, aí ele vai embora. Aí pastor Roberto me ensinou que quando Deus entra numa demanda, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima carros com fogo e ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus vai quebrar o arco da impiedade, vai cortar a lança do inimigo,
vai queimar os carros com fogo. E para nós, nesta manhã radiante, Ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou lhe dar as vinhas dali, as vinhas dali. Eu vou lhe dar as vinhas dali. Prepare-se para receber nesta manhã. Eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar as vinhas dali. E o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade. Deus está dizendo: eu vou lhe dar cânticos de alegria, eu vou lhe dar cânticos de vitória. Em outras palavras, eu vou enxugar as suas lágrimas, porque já ouvi o seu gemido, o seu grito, a sua súplica, e eu vou lhe dar as vinhas dali. E vou lhe dar o vale de Acor por porta de esperança. Vale de Acor. Este nome está associado ao acontecimento conforme o livro de Josué, capítulo 7, onde Acã e sua família morreram apedrejados pela desobediência e cobiça. Mas Deus promete pegar o vale de Acor e nos dá como porta de esperança. Mas eu já sofri tanto em consequência deste lugar. Parece que não tem jeito, eu mudo dirigente e continua a situação difícil. Coloquei um homem lá com condições competentes para cuidar deste vale, mas a coisa continua difícil. Eu não sei mais o que fazer. Hoje Deus está marcando o encontro para você, para lhe dizer: eu vou lhe dar o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor foi denominado como lugar da desgraça. Mas Deus vai transformar o que é ruim no que é bom. Eu fui pastor numa cidade pelo período de 10 anos. E naquela cidade havia uma mulher que vendia o seu corpo para sobreviver. E uma irmã que era uma pregadora do Evangelho passou por ela e disse: olha, eu não vou dizer o nome dela, porque pode ter alguém da parentela dela por aqui e queira depois acertar contas comigo. E disse assim: Jesus te ama. Foi bastante esta palavra, entrou no coração daquela mulher. E no domingo à noite ela foi para o culto, e quando se fez o convite, ela levantou a mão. O pior é que alguém disse assim: como pode agora?
O pastor está trazendo essa catrevagem de gente para a igreja. Olha quem chegou. Mas ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Ele pega o que é ruim e transforma no que é bom. Ele aproveita o material que alguém jogou no lixo descartável e torna material de primeira para ficar aqui no altar. Com 15 dias de evangelho, Jesus batizou aquela mulher com o Espírito Santo. Eu disse: vai agora questionar porque Jesus batizou? Vai te meter aonde Deus não mandou você se meter? Deus está pegando agora o que é ruim e transformando no que é bom. Ele dá nome a quem não tem nome. Ele dá honra a quem não tem nome. Ele tira do lixo e coloca no lugar de príncipe. E aquela mulher tornou-se uma ganhadora de almas. Quando saía ao campo de visitação, quando voltava, trazia o resultado: pastor, ganhei 3 almas, endereço, nome da casa, visite. Agora o trabalho é seu, eu fiz o que é meu. Vale de Acor, porta de esperança, porta de esperança, porta de esperança. Há pessoas que nos dão tanto trabalho na igreja, mas eu aprendi com o pastor José Antônio dos Santos, o presidente que está na glória da nossa Almadene. Ele disse que as pessoas boas, dizimistas, fiéis, sinceras, são do Senhor Jesus. E as ruins, trabalhosas, arengueiras, briguentas, ele disse, são minhas. Eu não deixo elas voltar para o mundo e nem entrego elas ao diabo. Eu vou trabalhando, porque só quem sabe amansar crente é Deus. Só quem sabe trabalhar na natureza humana é Deus. Só quem sabe moldar vidas é Deus. Não deixe eles voltar para o mundo e nem entregue eles ao inimigo. Mostre que você é pastor de todos. Mostre que você é o ganhador de vidas de todos. Mostre que a sua credencial é diferente da de todos. A mão de todos botam para fora, mas só a sua mão traz de volta para dentro. Você abraça e alguém diz assim, e será que isso presta? Deixe com Deus. Pastor, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida. Ele não toma, não, ele dá a sua vida. E às vezes alguém diz assim, o senhor ainda tem hombridade com esse elemento? Um dia Deus manda uma palavra, ele se apruma, converte o coração a Deus e vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Mas a minha mão, não. Deus sabe trabalhar. Deus sabe agir. Deus sabe fazer. O lugar chamado desgraça,
infelicidade, agora transformado em porta de esperança? Sim, não está escrito. Eu vou continuar esperando. Eu vou continuar esperando. Quem acredita que Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra? Este vale vai ter um novo significado. Lá na nossa região, nós tínhamos um pastor que trabalhou 12 anos. Depois de 12 anos, ele veio à mesa convencional e disse: o meu tempo encerrou. Já também estou cansado. Já não posso fazer o que eu fazia quando eu tinha 20, 22, 25. É justo parar. Eu estou conhecendo o tempo de parar. E nós recebemos o trabalho, mas com dor no coração. Aquele homem foi um excelente obreiro naquele período de tempo. E depois continuei orando e Deus me falou. Eu encontrei um jovem obreiro e eu disse para ele: meu filho, você tem disposição e coragem para atender o trabalho naquela cidade? Esse pastor, estou na dependência de Deus e sua. Eu não fico bem quando a pessoa diz: é o Senhor mandando, eu vou. Não vá. Não é por aí. A gente tem que unir o útil ao agradável. Amém? O útil ao agradável. Eu vou lhe enviar para aquele lugar. Aí alguém veio a mim e disse: como pode, o senhor vai enviar um irmão que nem é presbítero? Eu digo: por isso aí não. Ele não é batizado com o Espírito Santo? A gente consagra. Porque às vezes alguém quer questionar uma coisa tão simples. Quando a Assembleia de Deus no Cabo, Pernambuco, precisou de um pastor, Deus disse ao saudoso pastor José Amaro da Silva: bote gasolina no jipe, pegue os companheiros e vá à cidade tal, lá no interior do estado. O homem está lá. E o pastor foi para lá. Quando chegou naquela casa, a esposa disse: meu Deus, meu pastor regional aqui, o que foi que houve? Ele disse: eu vim buscar seu marido. Para quê? Para levar ele para trabalhar para Jesus. Mas não pode, ele é vendedor de água. Vende água onde está? Está nas ruas aí. E o pastor saiu com o jipe, escuta ali, escuta aqui: olha a água, quem quer água? Pastor parou o jipe: paz do Senhor, paz do Senhor. Vim lhe buscar. A mim? Sim. Eu vou levar você para a capital. Tem um campo lá, Jesus mandou lhe buscar. E o irmão disse: eu vou em casa tomar um banho, trocar de roupa. Ele disse: faça o seguinte, venda o burro e amasse as latas. Vou transformar o vale de Acor em porta de esperança. E quando o pastor chegou com aquele irmão, aí alguém disse: e como o senhor vai mandar para o campo um homem que nem é presbítero, nem diácono? Ele disse: mas vai ser agora.
Ajoelhe aí, impõe as mãos sobre ele e eu declaro ele pastor. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim, pronto, pastor. Quem é que pode impedir o que Deus já determinou ao seu respeito? O vale de Acor está nas mãos de Deus. Eu vou lhe dar as vinhas dali. Você vai cantar como nos dias da sua juventude. Eu quero ouvir o seu cântico de vitória nesta manhã, o seu brado de alegria. Eu enviei aquele jovem para o sertão. O trabalho está florescendo, uma riqueza. Eu tive lá e disse: meu filho, como é que você está construindo aqui? De onde está vindo o dinheiro? Ele disse: daqui, papai, daqui, 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 aqui. Aqui tem ouro, aqui tem ouro, aqui tem prata, aqui tem pedras preciosas, aqui tem. Não fique lamentando a situação do campo. Afia a ferramenta que eu te dei. Por gentileza, vamos ler Salmos 85, o verso de número 6. Salmos 85, o verso de número 6. 8, 5 e 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Oito, 5 e 6. 84 e 6. Oitenta e 6. Salmos 85, verso 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Será que Deus não vai tornar a vivificar a cada um de nós para que o povo não se alegre? Claro que vai. Por gentileza, me ache aquele verso que diz assim: o qual passando pelo vale de Baca. Salmos 84 e 6. 84. O obreiro no vale de Baca. 84 e 6. Bem-aventurado os que habitam em tua casa. 8:4, verso 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. No vale de Baca é sofrimento, mas você tem que passar por lá, que é para aprender e reconhecer que Deus torna as coisas difíceis, impossíveis, sem jeito, aí Ele dá solução. O obreiro no vale de Baca, ele começa a reclamar. Será que o pastor não tinha um lugar melhor para mim? Também eu sou convidado para lugar difícil, porque você tem condição de aplainar o vale.
Deus lhe deu uma ferramenta diferente da que deu aos outros. Agora, no Vale de Baca, sabe o que é que vai acontecer? Tanta coisa especial, que alguém diz: eu pensei que tu ia correr, eu pensei que tu não ia dar nadinha lá. Mas o obreiro, quando chega, ele diz: irmão, Jesus está aqui. Na nossa região tem um lugar chamado Pilar. E quando o obreiro vai para Pilar, alguém diz assim: tu agora vai aprender, isso. Pastor te botou em Pilar. Mas lá no Pilar foi um pastor que ele tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, ele faz o Vale de Baca florescer. A obra tomar a dimensão que alguém fica preocupado. E como pode? E num daqueles dias o pastor disse assim para a esposa: ô minha velha, o que é que tem para a gente jantar? Ela disse: só tem um pouquinho de açúcar, eu vou fazer uma garapa doce, num copo você toma metade e eu tomo a metade e a gente vai dormir. Hoje nós estamos vivendo numa dimensão de felicidade muito grande. Quem não tinha carro hoje tem carro, tem moto, tem apartamento, tem dinheiro guardado. Ele tomou o meio copo de garapa, de água doce, e foi dormir, e ela também. Quando ele adormeceu, veio uma personagem lá de cima e disse: vamos comigo que eu vou lhe mostrar uma coisa nesta cidade. Aqui é o Vale de Baca, vamos comigo. E chegou na beira do rio, disse: cave aqui, que aqui tem ouro. Não tem só lá onde eu estou não, aqui tem também. Aqui tem ouro, lá tem e aqui tem. Ele cavou e encontrou. Vamos mais adiante, em diversos lugares do rio ele encontrou ouro. Voltou com ele e disse: durma o resto da madrugada. Ele adormeceu. No outro dia de manhã ele disse: minha velha, eu vou dar uma volta no campo. Vou dar uma volta no campo. Montou no cavalo e saiu. Passou na casa de um irmão, que quando passasse, se ele tivesse cantando, podia dar a paz do Senhor a ele. Agora, se ele tivesse calado, não desse a paz do Senhor a ele não, que ele dizia: paz do Senhor, cabra sem vergonha. Mas no dia que ele tivesse no terraço, podia dar a paz do Senhor. Aí quando ele passou, ele o viu. Aí ele deu a paz do Senhor. Ele disse: a paz do Senhor, pastor. Você vai para onde? Se eu dar uma volta no campo. Dê a volta no campo e depois passe aqui. Aí ele voltou. Quando parou, amarrou o cavalo. Aí ele disse: entre. Ele entrou. Disse: está aqui um dízimo gordo. Está aqui um pinto no elo, pinto gogó de sola para você fazer um pirão. E está aqui meio saco de farinha. Ele chegou em casa pulando num pé só. E daquele dia em diante as portas se abriram no Vale de Baca. Hoje todo mundo quer ir para lá. Pastor, me bote lá. Disse: não, senhor, o vale é do irmão que está lá. Fique quieto no seu canto. Fique quieto, porque não é para você ir para lá agora. Quem está lá está desfrutando da bênção que Deus está mandando. A chuva enche os tanques. Vai começar a chover lá.
O que é que Deus não é capaz de fazer? No vale o obreiro fica reclamando e ainda encontra padrinhos. Os padrinhos eu chamo de fantasmas do campo. Anote isso, fantasmas do campo. Ele não progrediu e não quer ver você feliz. Mas rapaz, tu está num lugar muito difícil, viu? Ali é um carcanhar de Judas. Não, ali tem a bênção de Deus. Vai começar a chover. Vai começar a chover, porque a partir de hoje Deus vai fazer esta palavra cumprir na sua vida. Eu vou transformar o vale de Acó em porta de esperança. Eu vou abrir a porta que está fechada. Eu vou salvar ali juiz, advogado, vereador, fazendeiros, e eles vão lhe abençoar, porque para isso eu lhe enviei para aquele lugar. As providências de Deus vão se cumprir. Mas o Senhor só me coloca em lugar difícil. Você tem capacidade dada por Deus para contornar a situação. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Vai começar a chover. A produtividade vai ser grande. O nome de papai vai ser engrandecido. E você vai chorar de alegria e de felicidade. E vai dizer: eu achei ouro nessa terra. Quem acredita que Deus faz essas coisas? Olha, irmão, Deus cuida dos seus obreiros, Ele cuida de nós. Foi Ele quem nos chamou. Ele vai continuar cuidando. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer uma coisa nova. Vamos ler em Salmos 23, o verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Já leu na Bíblia que quando Ló entrou em Zoar, o sol saiu sobre a terra? Eu não sei por quanto tempo o sol estava escondido. Mas quando Ló entrou em Zoar, o sol saiu sobre a terra. Vai haver luz, claridade, e vai haver também aquecimento. O sol vai sair. O sol vai sair. O sol vai sair. O sol vai sair. E você vai receber aquecimento espiritual. Aí você vai ter mensagem, você vai ter pregação para fazer, você vai cooperar no círculo da oração, o povo vai voltar a caminhar, o sol vai sair sobre a terra. Prepare-se, porque como Deus fez com Ló, Deus vai fazer com você naquele lugar. Alguém está pensando que o seu funeral vai sair de lá. Você ainda tem muitas cidades que Deus determinou para você passar por elas. Tome posse nesta manhã. Tome posse, porque Deus vai fazer do vale de Acó porta de esperança para você. Nada é impossível para Deus. Há vales que nós nos deparamos neles.
passamos desgosto, sofrimento. Vamos ler Gênesis 18 e versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Vai haver produtividade. A igreja vai produzir. E alguém vai se preocupar. E como pode? Como foi isso? Eu passei lá 5 anos, não teve prosperidade nenhuma. Mas ele chegou e Deus disse que vai fazer do vale porta de esperança. Não vai com você, mas vai com o outro. Não vai com um, mas vai com o outro. Não vai com um, mas vai com o outro. Não vai com um, mas vai com o outro. O segredo de Deus é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Eu passei numa cidade 10 anos, e alguém disse para mim: ele vai morrer aí. Eu digo: é engano, rapaz, tu nem sabe o que Deus me disse. O segredo da cidade Ele não revelou aos outros, mas Ele disse que ia revelar a mim. Ele vai revelar a você o que não revelou aos outros. Tome posse e pergunte a Ele: Senhor, e o segredo? E o segredo tu vai me revelar quando? Aí Ele vai dizer a você: é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. E daqui um pouco tem água correndo por todo canto. A cacimba que está secando vai encher. O riacho que secou, Deus vai trazer novamente água a ele. Você acredita nas promessas de Deus? Você acredita que Deus cumpre o que promete a cada um de nós? Então tome posse nesta manhã, porque o Deus dos céus vai fazer o vale de Acó por porta de esperança. Queridos irmãos, queridos amigos, como falamos pela manhã, estamos no último dia da nossa 77ª Escola Bíblica de Obreiros. Tivemos uma manhã muito abençoada, muito feliz, com a participação de bastante obreiros da capital, outros do interior do estado, vários pastores, presidentes de campo, presidentes de convenções que já estão em São Paulo para participar do culto em ações de graças pelo aniversário do nosso pastor presidente, que acontecerá no período da noite. Aniversário do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que está completando neste mês de outubro 89 anos de vida. E todos nós estamos felizes por podermos comemorar essa data e abraçar o nosso pastor. Nós tivemos 3 ministrações pela manhã. A primeira pelo pastor Carlos Salgado, que é pastor em Portugal. A segunda hora pelo pastor José Carlos de Lima, que é o presidente da Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba, e da convenção daquele estado. Também presidente da UMADENE, União de Ministros das Assembleias de Deus na região Nordeste, e o vice-presidente da CGADB. E por último, o pastor Silas Paulo de Souza, que é o pastor da Assembleia de Deus na cidade de Cuiabá e região, é também o 4º vice-presidente da CGDB, foi o último orador do período da manhã. Nós temos reunião normalmente na parte da tarde, então você que vai para o aniversário à noite, quer chegar um pouquinho mais cedo? Pode vir, que você será muito bem-vindo para as palestras que teremos na parte da tarde. Estamos aqui nos estúdios com o pastor José Carlos de Lima, nosso querido pastor, um grande líder da nossa igreja no Brasil, que mais uma vez vai falar conosco aqui sobre a nossa EBO. Ele participou aqui do programa ontem, depois da Santa Ceia, e agora vamos falar sobre a sua ministração. Pastor José Carlos, bom dia, paz do Senhor. Uma alegria ter o senhor novamente aqui nos estúdios da Rádio AD Belém. Bom dia, a paz do Senhor, companheiro. Estou às suas ordens. Meu pastor, nós já o recebemos aqui ontem, falamos sobre alguns assuntos e vamos recapitular alguns e falar de outros. Eu queria que o senhor nos destacasse a importância de uma escola bíblica para o obreiro. Por que eu sou um obreiro e eu devo participar de uma escola bíblica? Eu tive a grata satisfação de ir
contar com a presença do saudoso pastor José Apolônio da Silva, que muito cooperou conosco em João Pessoa. E ele me dizia sempre: pastor José Carlos, quem não participa de escola bíblica é semelhante à lenda do Saci Pererê, ele só tem uma perna, porque a escola bíblica, ela tanto fortalece como ensina e como dá instrução ao obreiro, de forma que eu agradeço a Deus por essa advertência do saudoso pastor José Apolônio da Silva, e eu sou um aluno assíduo das escolas bíblicas. Na região Nordeste, é uma raridade eu perder uma escola, salvo quando é mesmo impossível, mas do contrário eu marco presença em todas as escolas bíblicas e tenho prazer em participar, porque cada dia sou edificado, fortalecido na fé e ainda levo a contribuição espiritual para aqueles que comigo militam esta boa milícia da fé. Pastor, a gente pode considerar uma escola bíblica como um período de reciclagem de um obreiro? Perfeitamente, perfeitamente. Todos nós que ensinamos, não podemos viver ensinando as mesmas coisas. Nós precisamos de renovação espiritual. E a forma das escolas bíblicas é proporcionar a nós uma reciclagem espiritual. Retornamos para os nossos campos mais cheios de vigor, de alegria e de aprendizado para os nossos companheiros. Pastor, o senhor tem participado anualmente da Escola Bíblica de Obreiros aqui no Belém. Hoje eu acredito que a EBO do Belém é a maior do país, porque ela acontece por 16 dias ininterruptos. O senhor que tem viajado parte do Brasil e do mundo, considera essa a maior escola bíblica ou o senhor conhece uma outra que acontece num período maior do que a do Belém? Não, sem dúvida, Belém é a nossa casa de pão. E todos nós, quando voltamos aqui, nós nos regozijamos pelo aprendizado. O nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Costa Júnior, eles primam pela instrução dada ao sábio. Ele se fará mais sábio ainda. E isso tem acontecido. Anualmente, quando tenho a oportunidade de vir aqui a São Paulo, eu trago alguns companheiros e eles voltam cheios de alegria e de contentamento. E há outros que ainda me pedem: pastor, pede ao presidente um caderno daquele, um livro daquele. E eu já estou implorando até para levar uns 3 ou 4 para João Pessoa. A apostila, né? Perfeitamente. Eu me lembro que todos os anos o senhor pede mesmo para levar uma apostila para alguns obreiros que... Então é porque eles pedem, eles sabem que o senhor vem e já pedem. Eles pedem e eu digo: eu vou fazer o possível. Se não for obrigado a comprar, mas se me derem, eu fico feliz por isto. Tá certo, muito bom. Pastor, e a gente sabe que quem ministra tem uma grande responsabilidade. Que conselho o senhor dá para aqueles que estão sempre ministrando numa escola bíblica? Porque a mensagem de uma escola bíblica ela é diferente da mensagem de um culto, correto? Correto, perfeitamente. O culto ao ar livre, o culto de pregação, de exposição do Evangelho, é diferente da escola de ensino para pastores. E eu sempre costumo dizer que falar a mestres é recordar. Eu nunca tenho a ideia de que eu vou ensinar, eu recordar as lições que já passamos há anos atrás. Então, é muito gratificante. Quando o senhor ministra para obreiros, o senhor sempre tem o costume de dizer: eu vou entregar tudo, o obreiro tem que comer tutano, tal, porque a comida tem que ser mais forte mesmo. Ah, perfeitamente. Não pode ser só salada. Tem que ter um pouquinho de jiló na salada para fortalecer a salada. E assim o obreiro ele tem que tomar leite com nata com tudo. Não pode tirar a nata do leite, não. Tem que tomar com nata com tudo. Mesmo que desça suando, né? Oh, mas é bom e faz parte do nosso viver. É verdade. Pastor, a sua ministração está na página 168 da nossa apostila. E o tema dela diz: o Vale de Acor, Porta da Esperança. O que seria essa Porta da Esperança, pastor? Todos nós que trabalhamos, que militamos, principalmente aqueles que presidem
Eu digo sempre que o pastor que preside, ele tem que presidir com cuidado. O barco dos pastores presidentes é cuidado. Eles não podem e não devem fazer coisas que desagradem a Deus. E, acima de tudo, esta porta de esperança é como um lugar que não floresceu, que não despontou e que há sempre dificuldades ali. Mas chega um tempo que a promessa de Deus se cumpre. Se envia alguém para aquele lugar e ele faz um trabalho que alguém diz é um sucesso. Eu não considero sucesso, mas eu considero uma bênção muito grande da parte de Deus. Fazer o Vale de Jacó como porta de esperança. Pastor, e que conselho o senhor dá para um obreiro que de repente está achando que o pastor presidente dele, o pastor supervisor dele, colocou ele num vale, e ele não vê esperança naquele vale, naquele trabalho, naquela congregação? Que conselho o senhor dá para esse irmão que de repente está quase desanimando porque não vê saída? É porque ele deve afiar a sua ferramenta de trabalho e continuar com afinco, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Até porque a Bíblia diz assim, que quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e aquele que honra, respeita o seu Senhor, ele será honrado. É por isso que o senhor disse lá que o senhor fez uma troca num certo campo, o campo ninguém queria ir. Depois que o obreiro estava lá, que o negócio melhorou, todo mundo queria ir, porque queria comer do fruto do trabalho do outro, né? Ah, mas aí eu não permito, eu digo não. É semelhante a um lugar chamado Serrote de Jericoacoara, no Ceará. Serrote do Jericoacoara, ninguém queria ir para lá. Era um lugar difícil, escabroso, e sempre quem ia, retornava sem resultado positivo. Mas um dia, um pastor se dirigiu ao seu pastor presidente e disse: pastor, me deixa ir para Vale, para Serrote de Jericoacoara. Ele disse: bom, você quer ir, vá. Agora você vai sofrer consequências. E ele foi para Serrote de Jericoacoara. E ali chegou e se instalou com a família. E em breve dias Deus mandou uma equipe de irmãos que vieram do Pernambuco, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, e eles criaram ali uma mineração, foram trabalhar. Aí tinha ouro, tinha prata, pedras preciosas, e depois alguém dizia: pastor, me deixa ir para Serrote. Não, Serrote, eu dei aquele companheiro, Serrote de Jericoacoara é dele. E sempre que eu passo em Serrote, eu fico feliz, porque as coisas mudaram da água para o vinho. Pastor, alguém sempre diz assim: os pastores presidentes pregam sobre vale, que tem que resistir, que tem que aguentar, porque eles não passam pelo vale. O senhor é um pastor presidente de uma grande igreja, presidente de um estado, que é o estado da Paraíba, da convenção daquele estado, da União de Ministros do Nordeste, e é o segundo vice-presidente da CGDB. Mas o senhor também passa por vale? Oh, sem dúvidas. A primeira igreja que eu fui enviado pelo ministério, naquele tempo não havia ainda a convenção estadual. E eu fui para um lugar chamado Juripiranga. Juripiranga quer dizer ave que canta. Foi o meu vale. Eu tive que descobrir valores. Eu fui procurar como aqueles que procuram pedras preciosas. E encontrei valores que me ajudaram. Eu não posso esquecer uma senhora, membro da igreja chamada Enedina. Eu estava em um dia precisando construir alguma coisa e aquela senhora chegou e disse: pastor, eu trouxe uma oferta que eu guardei aqui no bolso da minha saia. Naquele tempo, as mulheres mais antigas usavam a saia com bolso. E ela empurrou a mão por dentro e tirou aquela importância e disse: compre cimento para começar a construção, porque Deus vai lhe abençoar grandemente neste lugar. São pontos que eu não esqueço que passei no vale, o primeiro vale, mas Deus cuidou de mim maravilhosamente bem. E eu esperei 35 anos para estar hoje na função de pastor
presidente. Eu não digo que sou, eu digo que estou, porque passa. Isso são funções dadas por Deus que passam. E eu estou passando, mas certo de que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Tá aí para você que está nos ouvindo e de repente se encontra no vale, tenha paciência, afie as suas ferramentas, porque o vale passa, não é isso, pastor? Passa. E eu aconselho aos obreiros mais jovens que não deixem de ler a Bíblia. Faça da oração a sua ponte de comunicação com Deus, na esperança e na certeza de que Deus vai continuar cuidando do irmão maravilhosamente bem, porque Deus não é infiel e nem é homem para que minta. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Pede-me e até as nações eu te darei por herança. Você será um futuro missionário. Peça as nações a ele. Peça Guatemala, peça Estados Unidos, peça África, peça Bolívia, e Deus vai lhe dar, porque Ele é o dono de tudo e Ele faz como bem lhe apraz. Pastor, o senhor também citou durante a sua ministração que há casos que o pastor presidente designa um obreiro para algum lugar e ele não vai, ele não aceita a determinação do pastor porque ele julga o lugar um lugar ruim, um lugar fraco, um lugar que talvez não dê muitos frutos. Que conselho o senhor dá para um obreiro quando ele é chamado pelo pastor e ele diz não? Eu aconselho aos companheiros que obedeçam, porque a direção de Deus vem pela cabeça. O corpo humano está dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. A cabeça é quem dá a ordem para todos os membros do corpo. Eu asseguro àqueles que me escutam que, pela graça de Deus, eu nunca desobedeci aos meus pastores presidentes. Eu estou sendo um homem que fui agraciado pelo pastor Antônio Fernandes das Chagas, Cícero Raimundo de Lins, Antônio Ferreira de Lima. E eu tive a felicidade do meu primeiro pastor presidente ser o pastor Antônio Petronilo dos Santos, que foi uma referência para todos nós no Nordeste e que presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930, na cidade do Rio Grande do Norte. E eles me ensinaram a obedecer. Eu nunca disse ao meu pastor presidente que não ia para as cidades que ele me designou. Mande o caminhão. E eu posso dizer que a bênção de Deus me acompanhou. Deus cuidou de mim e da minha família. Eles sabem muito bem da minha forma de obedecer e de vivenciar na obediência aos meus líderes. Pastor, hoje o senhor é o cabeça de uma igreja, de um estado, no sentido material, o senhor é o presidente. Quando o senhor estava subordinado a um pastor presidente, que o ministério o designava para um campo, um trabalho, a sua família sempre acatou a decisão do senhor? Nem sempre, porque a chamada é do obreiro. A família, a esposa, os filhos, eles acompanham a chamada do obreiro. E houve, certa feita, um convite do meu pastor presidente para ir para o Alto Sertão da Paraíba. E os meus filhos disseram: meu pai, o senhor agora vai sozinho. E a minha esposa disse também: você vai sozinho. E eu disse: não é possível eu perder meus filhos e minha esposa. Eu vou buscar a Deus. E amanhã eu vou à capital e conversar com o meu presidente. E cedo da manhã eu me aprontei, coloquei dinheiro no bolso de ida e de volta para o transporte. Eu ia de ônibus, eu não tinha transporte ainda nesse tempo, e segui para a capital. Mas antes de seguir, chegaram na minha residência 2 irmãs e que me disseram: pastor, viemos aqui, tivemos um sonho, eu moro num lugar distante do outro e eu vim falar com o senhor. O sonho que eu tive é que o senhor não desobedeça ao seu pastor regional e vá para onde ele determinou. E a outra irmã disse a mesma coisa. E eu disse: não posso fugir da direção de Deus. Estou pronto, não vou mais na capital dizer nada ao meu pastor e eu estou pronto para obedecer. A minha esposa acorda
e ela escuta a fala das irmãs. E as irmãs disseram: a senhora vai ou não vai com o seu esposo? E ela disse: Deus me guarde. Ela gosta de empregar esta expressão: Deus me guarde de desobedecer a Deus e ao meu marido. Nós vamos para onde Deus determinou. E nós somos para aquela cidade. E nós somos cuidados de uma maneira tão especial que eu não sei explicar como os crentes ali cuidaram de nós maravilhosamente bem. Quem obedece tem sempre a bênção de Deus sobre a sua vida. É importante, então, o obreiro ensinar a sua família o valor da obediência ao ministério, correto, pastor? Correto, porque os filhos e a esposa estão sobre a nossa liderança. E a gente não pode deixar que a trombeta fique na mão da esposa. Quem toca a trombeta é o esposo. É ele quem dá o tom certo para o prosseguimento daqueles que conosco militam esta boa milícia. Pastor, ontem na Santa Ceia, o nosso pastor presidente destacou o trabalho das mulheres, o significado do trabalho delas junto ao ministério. Aproveitando que o senhor falou aí que a trombeta está na mão do esposo, deixa um conselho para as nossas irmãs que o esposo é chamado para o ministério. Ora, a Bíblia Sagrada tem um conselho todo especial quando nos fala da prudência de Abigail. Abigail era casada com um homem que lhe trazia muitas perturbações, Nabal, mas ela soube administrar com muita clareza a sua vida ao lado de Nabal. E Deus a galardoou, lhe dando o privilégio de Nabal ir para a eternidade e ela ser esposa do rei Davi. Ora, aquelas que trabalham, que esperam, que cumprem como Deus determina, a obra de Deus não sofre detrimento. Eu sou casado com uma senhora que eu digo para ela: você não é só minha esposa, é minha irmã em Cristo e é uma mãe para mim. E nós trabalhamos unidos há 49 anos. No próximo ano, eu já disse a ela: vou comprar um porco, um peru e um bode para a gente mandar bodas de ouro, para a gente fazer a festa. E eu quero estar lá para comer esse bode junto com o senhor, em nome do Pai amado, eu quero convidar tanto o nosso Bertolino como a equipe da mídia e também os meus pastores presidentes para estarem comigo e juntos celebrarmos 50 anos. Com a mesma mulher. E com a mesma mulher. E Aí, ela nunca viu procedimento indiscreto, vergonhoso com ninguém. Eu digo a ela e ela diz a mim: eu sou da minha amada e a minha amada é minha. E ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha aí, irmã Carmen, declaração de amor em rede nacional, viu? Que coisa linda. Tá vendo, Lu? Já estamos convidados para comer bode lá na Paraíba o ano que vem. Bodas de ouro do pastor José Carlos de Lima com a irmã Carmen Lúcia. Muito bom, pastor. Parabéns. A vida do senhor, a vida da irmã Carmen, a gente acompanha ao longe, o senhor um pouco mais perto por conta das atividades da Convenção Geral, e os senhores têm sido um exemplo para a nossa igreja no Brasil. Pastor, para concluirmos, hoje a nossa igreja em São Paulo, e por que não dizer no Brasil, visto que temos aqui a presença de pastores já de diversas regiões, estará comemorando os 89 anos do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Alguém que o senhor conhece bem de perto, trabalhou no Conselho Administrativo, foi o presidente do senhor na CGDB. Eu queria que o senhor contasse para a gente o valor da vida do pastor José Wellington para a Assembleia de Deus no Brasil. É um valor inestimável. Pastor José Wellington, ele sempre que o pastor saudoso Cícero Canuto de Lima estava na liderança aqui em São Paulo, vez por outra ele o acompanhava até João Pessoa. E isso deixou para nós um legado todo especial. E hoje celebrar 89 anos é um privilégio muito grande para todos nós, a geração da atualidade. Celebrar com alegria, com singeleza de coração, 89 anos. Eu considero pastor José Wellington, eu digo, esse homem só sendo de ferro, porque suportar, aguentar e trilhar 30 anos à frente da nossa Convenção Geral. E agora, pela graça de Deus, o seu filho, pastor José Wellington Costa Júnior, dá continuidade, é um privilégio muito grande para o Brasil, para o mundo, para as nações. Um homem
como o pastor José Wellington é uma bênção na vida de todos nós. Eu o parabenizo e desejo que toda a felicidade contida na Bíblia se cumpra na sua vida. Parabéns. Pastor, podemos dizer que o pastor José Wellington é um ícone, um paradigma para a Assembleia de Deus no Brasil? Sem dúvida alguma. Ele foi e sempre será. Marca e pontua a vida de todos nós. Vir a São Paulo, vir à escola bíblica é muito gratificante. Estamos voltando para João Pessoa, levando a maior e melhor impressão da obra do Senhor aqui em São Paulo e em especial no Belém. Muito bem, tá aí. Nós conversamos agora com o pastor José Carlos de Lima, que é o segundo vice-presidente da Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Ele preside também a UMADENE, União dos Ministros das Assembleias de Deus na região Nordeste, e é o presidente da Assembleia de Deus e Convenção no estado da Paraíba. A Assembleia de Deus com sede em João Pessoa e a convenção é a Comadep. Pastor José Carlos, muito querido por todos nós, foi um dos preletores da nossa Escola Bíblica de Obreiros, que está se encerrando hoje e com certeza continuará conosco aí ao longo do dia para mais tarde abraçar o nosso pastor que está completando 89 anos de vida. Eu estou fazendo um levantamento e eu acredito que hoje o pastor José Wellington é um dos pastores, dos poucos pastores mais idosos à frente de uma igreja no Brasil. E graças a Deus, como ele diz, saudável, forte, não está rasgando dinheiro nem fazendo besteira. Está muito lúcido e muito disposto a continuar fazendo a obra que Deus tem confiado em suas mãos. O pastor José Wellington está caminhando para 44 anos na presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo. Ele hoje também preside o Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, além de ser o presidente de honra da CGDB, a convenção que ele teve o privilégio de liderar por 30 anos. Então, é um ícone, é uma referência, por esse motivo que hoje estamos recebendo aqui pastores de todo o país para abraçá-lo, para render ações de graças ao Senhor por mais um ano de vida que ele tem concedido ao nosso pastor. Pastor José Carlos, eu acredito que é a última participação do senhor aqui no nosso meio de comunicação. As considerações finais do senhor para os muitos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo site da TV AD Belém, nos ouvindo também pela FM 80.9, que é a rádio da Assembleia de Deus de São Paulo, e eu me candidato a falar que é a melhor rádio evangélica de São Paulo, viu? Sem dúvida alguma. Quero dizer a todos que permaneçam firmes, aguardando a volta do Senhor Jesus com alegria, porque tudo se cumpre e tudo se percebe através dos acontecimentos finais. Jesus está voltando e só nos resta permanecermos firmes na fé, aguardando o momento do arrebatamento. Sedes firmes, constantes companheiros na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem recompensa. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que unidos pelos laços do amor e do Calvário prossigamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém.